Paz do Senhor a todos, meu nome é Jennifer e nós estamos iniciando um novo trimestre da nossa revista. O tema desse trimestre são os dons espirituais e o fruto do Espírito. Hoje nós estudaremos a segunda lição, o dom da palavra de sabedoria. É muito importante que vocês adquiram a revista para que vocês possam acompanhar junto com o vídeo. Peçam para que seus pais entrem em contato com a Alexandra, com o Samuel, para que vocês se informem melhor a maneira de comprar e de retirar essa revista, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula? Senhor, nós te pedimos, Pai, que mesmo nesse momento difícil, onde nós precisamos ter as nossas aulas através de um vídeo, o Senhor possa falar conosco, que nós possamos ter o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, e que nosso coração também possa receber a Tua palavra e possa ser guardada. Nos ajuda, Senhor, nesse período que estamos vivendo, onde o mundo todo tem sofrido por conta desse vírus. Que o Senhor possa nos guardar e guardar a nossa família desse mal, para que nós possamos em breve retornar ao convívio e poder ir à Tua casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que vocês abram a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 8. Está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Se você observar, no versículo 9, 10, são citados outros dons, como o dom da palavra da ciência, da fé e o dom de curar. Esses dons serão estudados nas próximas aulas. Então é importante que vocês acompanhem todos os vídeos, para que tenha uma continuidade, vocês possam entender como cada dom se relaciona e como cada dom funciona dentro da igreja. Vamos começar a nossa aula então. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, assumiu o reinado, e certo dia ele teve um encontro especial com Deus, onde ele poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse, que Deus daria a ele. Salomão, apesar de ser muito jovem, foi prudente e pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Deus se agradou tanto do seu pedido, e por ele não ter pedido coisas fúteis, Deus concedeu tudo aquilo que um outro homem poderia pedir, como poder, riqueza, inteligência, glória e muitos anos de vida, para que ele pudesse desfrutar isso. Os livros de Reis relatam diversas demonstrações de sabedoria de Salomão. Um exemplo está em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Eu vou abrir aqui também, enquanto isso dá tempo de vocês procurarem. Primeira Reis, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Eu vou ler para a gente acompanhar junto. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou ao meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. Eu vou parar por aqui e vou contar a história, e vou deixar que vocês leiam depois, para quem não conhece, compreender melhor como a história se sucedeu. As 2 mulheres moravam juntas e estavam sozinhas, e cada uma tinha um filho recém-nascido. E durante a noite, uma delas dormiu em cima do filho, o sufocou, e uma alegava que a outra havia trocado as crianças, e as 2 diziam ser a mãe do bebê que estava vivo. Como você resolveria essa situação? Que confusão, hein? Você já pensou qual seria uma forma de resolver esse problema? Como saber qual era a mulher que estava falando a verdade? O rei Salomão, com toda a sua sabedoria, pediu aos guardas uma espada e falou o seguinte: bom, eu vou cortar essa criança ao meio.
Assim, uma mulher fica com uma metade e a outra mulher com outra. Problema resolvido, as duas vão ter uma parte da criança. A falsa mãe não se preocupou, falou, tudo bem, pode fazer. Enquanto a outra mãe se desesperou e falou para que o rei não fizesse aquilo, que ela preferia ver o seu filho nas mãos de uma outra mulher do que morto. Dessa forma, Salomão pôde saber qual era a mãe verdadeira e entregar a mulher que verdadeiramente amava o seu filho. Você se recorda de alguma situação, alguma atitude que você precisou tomar que foi muito difícil? Você pediu ajuda a Deus para que você fizesse isso? Escreva essa história num papel para que a gente possa compartilhar quando as aulas presenciais voltarem. Nós vamos agora ao primeiro tópico da nossa revista, Conhecendo Mais de Deus. Segundo o dicionário Michaelis, sabedoria significa um acúmulo de conhecimento sobre diversos assuntos, o conhecimento que é natural ou adquirido, um conjunto prático de valores e regras que orientam a vida cotidiana, prudência, moderação no agir, ao falar, saber e sensatez. Podemos perceber que o dom da sabedoria é um dom extremamente prático para a vida da igreja e também dos seus membros. Ele nos orienta na prática da fé, como nós devemos falar e agir em meio a situações inesperadas. Como diz o pastor Isael Araújo em seu dicionário de movimento pentecostal, esse dom, ele não se trata de uma sabedoria que se adquire apenas meditando na palavra de Deus, pois meditar na palavra, estudar sobre a palavra de Deus, é algo que todo cristão deve fazer. Mas esse dom é uma capacitação espiritual para situações inesperadas, situações que fogem ao nosso controle, nós não sabemos como resolver. É um dom específico para essas situações. Alguns problemas da vida ocorrem pela falta de sabedoria, seja no falar ou no agir. Algumas palavras são ditas no momento errado, são tomadas atitudes precipitadas ou escolhas que se baseiam apenas no nosso desejo, no desejo do nosso coração, que é enganoso e pode nos fazer errar. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas o desejo do nosso coração é fazer outra coisa. Eu já dei o exemplo para vocês nas nossas últimas aulas de situações em que as crianças precisavam decidir sobre qual atitude que eles iriam tomar. A mãe fez diversos doces para uma festa da igreja e guardou na geladeira e falou para a filha, olha, não é para comer, porque isso nós iremos levar mais tarde para a igreja. E a criança foi lá, mexeu na geladeira, nossa, mas é só um, será que a minha mãe vai? Minha mãe não vai perceber. O nosso coração é enganoso e o desejo do nosso coração, muitas vezes, é comer o doce, é fazer o que é errado. Porém, nosso coração é enganoso, nós precisamos saber qual é o desejo de Deus para nossas vidas. Próximo tópico, compreendendo o que Deus quer. Em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, vamos abrir juntas mais uma vez. Provérbios capítulo 1 e o versículo 7. Está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Para ser sábio, primeiramente é preciso temer a Deus. A pessoa que possui esse dom consegue trazer a vontade de Deus para a sua vida e também para a vida da igreja. Por isso que ao separar diáconos ou pessoas para trabalhar na casa do Senhor, um dos requisitos é que elas sejam cheias de sabedoria. Compreender o que Deus quer e entender que a vontade dele é soberana nas nossas vidas é melhor de qualquer um dos nossos desejos. E essa é uma característica desse dom sendo manifestada na vida do cristão. Saber que o desejo do Senhor é soberano e é melhor do que os nossos. Faça uma reflexão. As suas atitudes refletem o que o Senhor quer para a sua vida? As escolhas que você tem feito são as mesmas escolhas que Deus quer que você faça? São as escolhas que Deus tem feito para você? Pense nisso. Próximo tópico. Aplicando o conhecimento de Deus. Para alguns, sabedoria é quando se coloca em prática o conhecimento humano. Porém, o dom de sabedoria é colocar em prática o conhecimento de Deus.
No capítulo 1 e o versículo 5 de Tiago, nós somos aconselhados a pedir sabedoria a Deus. Já em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 17, Paulo disse que Cristo o enviou para pregar evangelhos não com palavra de sabedoria humana. Então, nós podemos concluir que as pregações de Paulo não eram resultado da sua própria sabedoria, mas elas vinham do Espírito Santo. A sabedoria, como um dom divino, está fundamentada em conhecer o próprio Deus, e por isso nós devemos nos dedicar cada vez mais a isso. De que maneira? Estudando a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, que Ele nos faça entender o que está escrito em Sua palavra, que Ele se revele a nós através de sonhos, da maneira como Ele quer falar com a gente. O último tópico em defesa do Evangelho. O dom de sabedoria é capaz de neutralizar um momento de conflito, ou mesmo silenciar uma pessoa que se opõe à palavra de Deus, através das verdades reveladas pelo Espírito Santo. Vocês já tiveram a experiência de ter duas pessoas brigando numa situação que elas não conseguiam resolver, como foi o caso de Salomão com as duas mães, e você ter uma palavra para conseguir solucionar aquele problema, você conseguir de maneira agradável fazer com que aquelas pessoas se entendam, com que o conflito acabe, com que elas possam conversar de maneira mais calma, sem brigar? Isso é o dom de sabedoria, saber solucionar problemas, saber ter a palavra para aconselhar e para ajudar. Estevão, ele foi um dos discípulos e diáconos da igreja lá em Jerusalém, e ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 6 e o versículo 10, nós podemos ver que ele era capaz de enfrentar seus perseguidores, a ponto de que eles não conseguiam vencer seus argumentos. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Vamos abrir para ver o que está escrito em Atos. Atos, capítulo 6 e o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão era uma pessoa cheia de fé e poder, por isso ele fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Estevão possuía sabedoria, e isso vinha de Deus. O mundo ele não aceita de forma agradável a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas, para talvez vocês tenham tentado falar, não quiseram dar ouvidos ou não quiseram entender ou até mesmo ouvir o que você poderia falar sobre o Evangelho de Jesus. Antes, o mundo considera isso loucura, consideram cristãos como loucos. Mas saibam que você, como um cristão, independente da sua idade, independente da sua função na igreja, pode ser um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho. E para isso, nós precisamos pedir que sejamos sábios, que sejamos cheios do Espírito, para que nós possamos levar a essas pessoas o que elas precisam ouvir, para que quando alguém pergunte qual é a razão da nossa fé, por que nós acreditamos, por que num momento como esse, onde o mundo está desesperado, preocupado, nós estamos sim alertas, conscientes do perigo, mas não estamos desesperados, pois cremos num Deus que está nos guardando. Vamos orar para terminar a nossa aula? Senhor, nós te pedimos que tudo o que foi falado nesse vídeo, nesse momento em que nós estivemos ouvindo a sua palavra, entre nos nossos corações. Que nós possamos entender a tua vontade para nossas vidas. Que nós possamos ser sábios e levar a tua palavra a todos aqueles que precisam, que estão aflitos e desesperados, principalmente no momento em que temos vivido. Dá-nos a tua sabedoria e ajuda-nos a buscar a ti cada dia mais, para que esse dom se manifeste em nós. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa foi a lição número 2 e espero que vocês acompanhem todas as lições. Não é porque nós estamos fazendo isso por vídeo que deixa de ser menos importante. Nós precisamos, pelo fato de não estarmos indo presencialmente até o templo, nos apegarmos ainda mais e utilizarmos desses meios para que nós possamos aprender da palavra de Deus.
Tchau, tchau, até a próxima!